Miguel Peçanha, você está com um fundo de tela que não está funcionando muito bem, não. Não consigo nem te ver. Melhorou, obrigada. Olá, todo mundo de volta? Acho que sim. Tem um pessoal entrando ainda. Ainda falta gente? Tá faltando. Só tem 16 ainda. Essa turma é enorme. Ah, não. O Ivan entra na última aula. Ele estava antes. Tava? Ele só entrou nas duas aulas. Caraca. Gente, a gente não pode saber, a gente não pode falar sem saber o que estava acontecendo, né? Eu, por exemplo, tive dificuldade para entrar em todas as aulas hoje, porque a minha internet está um caco. E a gente sabe que, inclusive na Praça Seca, teve aluno da segunda série do ensino médio dizendo que estava sem luz em casa. O que aconteceu uma vez de quando a gente estava durante a aula de português, tinha gente preparando leite ninho. Selma deve ter ficado bem chateada. Brava é pouco. Ele tava fazendo até um pão. Ele botou o celular assim, Essas coisas têm que ser pensadas, né, gente? Vamos lá. Tudo na vida tem que ser pensado. Revisional. A matéria de ensino religioso, ela tá bem fresquinha, né? Porque é a aula 7 e 9. São dois assuntos que a gente falou, assim, muito recentemente, né? Que é a questão dos organizações religiosas, que é a aula 7, e os líderes religiosos, que é a aula 9. Ô, Geise. Eu? Se a gente tiver com
com a folha aí da aula 7 e 9, a gente vai conseguir, como é que fala? Achar alguma coisa no Realizar bem texto? uma prova? Olha, muito provavelmente vai. Você vai achar, inclusive, algumas partes do texto que estão iguaizinhas. Uhum. Só que isso Mas vai não ser daquele significa... jeito da aula de empreendedorismo. Pode ser. A resposta não vai ter lá, mas vai ter pra O gente caminho fazer para a resposta. lá. Não é bem assim o caminho para a resposta, mas algo que te leve, te inspire a refletir sobre aquilo ali. E essa, como eu te falei, né? Eu vou colocar, a gente vai refletir sobre, e eu posso te pedir um exemplo. Uhum. Tá? E aí tem alguns conceitos, né, que são muito importantes e coisas que a gente falou em aula, tá? Então, por exemplo, no caso de organizações religiosas, tá? Toda religião, ela está organizada não só liturgicamente falando. Como assim liturgicamente falando? Né? Não só a questão da forma como o culto é conduzido, como os rituais são conduzidos, como os fiéis devem ou não se vestir de acordo com a doutrina de cada religião, mas também as organizações religiosas, elas precisam cumprir algumas regras, inclusive leis, para que elas possam funcionar, né? Então, a gente tem a questão das normas éticas, das regras morais, a gente tem uma questão financeira. Então, assim, o líder religioso, vou dar um exemplo, tem um barulho aí por trás. Tem mesmo. O líder religioso, ele vai se preocupar com o padre, por exemplo, com a missa, vai. A preocupação dele maior E com a igreja. É isso, com a igreja, né? Ele é um líder religioso. Aí já mistura um pouquinho com a aula seguinte, né? Que é a aula 9, sobre líderes religiosos. Ele vai se preocupar com a missa, com as pastorais, né? O pastor, por exemplo, vai se preocupar com o culto, vai se preocupar com as ações sociais, filantrópicas que as instituições cuidam, que as organizações promovem, os projetos sociais. Porém, existem algumas outras questões que são de responsabilidade dele também. Ele pode até ter um secretário, por exemplo, para cuidar da tesouraria da igreja. Ele pode ter uma pessoa de confiança, um secretário, para cuidar dos pagamentos, né? Para cuidar de questões legais no banco. Então, ele vai ter que, por exemplo, ele precisa de um procurador, né? Uma pessoa que tem uma procuração formal, registrada em cartório, porque ele responde como líder daquela determinada igreja, tá? Mas a organização religiosa, ela também tem os seus deveres burocráticos. Para funcionar, para uma igreja funcionar, a prefeitura da cidade precisa saber que naquele local tem uma igreja. Você precisa ir até a prefeitura e pegar uma autorização para a igreja funcionar. Tá? A igreja paga água, isso eu estou falando igreja, mas pode ser um terreiro de candomblé, pode ser um centro espírita, né? Pode ser um templo budista. A igreja também paga a mesma coisa que a gente paga por morar em apartamento? Porque o padre mora na igreja, não é? O IPTU paga. Paga. Porque, na verdade, é um IPTU diferenciado, mas paga. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, no caso, um amigo meu, ele é secretário de um padre.
E aí, quando estava com aquele problema todo lá da água, né, da água da SEDAI, que a gente não podia beber a água da SEDAI, estão lembrados? Sim. Ele foi comprar um caminhão-pipa para a igreja, para poder abastecer a cisterna da igreja. Aí, o que ele percebeu? Que era mais barato comprar um caminhão-pipa que dava para um mês, porque na igreja a gente não tem o consumo igual a de uma casa, por exemplo, né? Que você usa para tomar banho, para fazer comida, para lavar roupa. Não, na igreja é mais aquela manutenção de limpeza e banheiro, digamos assim, né? Então ele percebeu que ficava mais barato comprar um caminhão-pipa. Todo mundo sabe o que é caminhão-pipa, né? É aquele caminhão que voa? Hã? É o caminhão que voa, Ah, engraçado. Você tem noção de que a aula está sendo gravada? Pois é, gente. Ah, não, é o de água, né? É o de água, é verdade. Eita, tropinha! Meu celular caiu de tela no chão. Achou mais? Não. Então, continuando, depois da pérola do caminhão-pipa, ele percebeu que comprar um Pérola não, caminhão. Pior que a minha garrafa de água até já tá vazia. Eu não posso nem beber água nesse momento agora, né? Pra desestressar. Pois é. Misericórdia. Oh, eu não aguento com vocês. Vamos lá. Aí depois eu fico... que a gente já teve. Olha, vou te contar, hein? Vamos lá, continuando. Eu vou conseguir continuar, eu vou. Ele percebeu que comprando lá o bendito do caminhão, que eu não vou falar mais o nome, aquela água dava para 2 meses e se tornava mais barato do que pagar a água da SEDAI, 1 mês de água da SEDAI. Por quê? Porque o local, né, eles têm o hidrômetro, que é a mesma coisa que a gente tem na nossa casa, que tem nos condomínios, que mede a quantidade de água que você usou por mês. Eles tinham um hidrômetro lá. Só que o que eles levavam em consideração? A SEDAI. A igreja ocupa um espaço mais ou menos do tamanho da nossa escola, tá? Tamanho físico ali da nossa escola, né? Contando com a quadra, com o pátio, com o campo, com tudo. Então, eles achavam que a quantidade de água que era registrada era infinitamente menor do que a proporção do tamanho do terreno, por exemplo. Então, isso fez com que a SEDAI fizesse uma conta por ela mesma e começasse a cobrar aquela conta. Isso é uma questão burocrática, isso é uma questão legal. Então, né, esse menino viu que tinha essa situação e ele foi pedir ao padre, padre, olha, a situação é essa, essa e essa. O que o senhor acha? A gente cancela o fornecimento de água da SEDAI, porque nós não somos obrigados a sermos clientes da SEDAI e vamos passar a comprar lá o bendito do caminhão. O padre concordou que era mais econômico para a igreja passar a comprar carro-pipa. Vantajoso, né? Como o caminhão-pipa, o carro-pipa, enfim. Na escola, o que aconteceu? E na escola, foi caminhão-pipa ou... Na escola? É. Por quê? O que tem a ver a escola? Na época da água. Não, na escola a água era água normal, mas a gente estava levando água mineral. Vocês já esqueceram disso? Energia da água de beterraba. Cada um estava levando a sua água. Né? Foi assim que foi acordado com todo mundo. Aí depois também teve 2 motivos para levar água. Qual?
Professora, Pra Um, pra beber não água. sair a cada 10 segundos. Dois, porque a água tava com gosto de hidratar. beterraba. A garrafa d'água. de terra. Então, beterraba tem gosto de quê? Outro motivo é que alguém Oi, gente, volta para cá, por favor. Então, as organizações religiosas, elas têm, além, né, das suas obrigações religiosas, espirituais, ela também tem, né, uma obrigação que é burocrática. E digo para vocês, assim, que algumas vezes, né, as organizações religiosas são muito mais cobradas do que algumas instituições, algumas organizações que não têm nada a ver com a religião. Você tem um comércio, por exemplo, e aí a gente já entra numa outra Já fiz o questão. Megazord da minha mãe. Hã? Um Megazord. Você entra, às Megazord? vezes, em algumas questões, né, que são assim, por exemplo, algumas questões ligadas à corrupção das pessoas. Alguém vai lá e vê que a igreja tem uma janela, porque tem todas essas questões da prefeitura, né? Você não pode ter uma janela aberta para um determinado lado se você não tiver entre a janela e o muro uma certa distância, por exemplo. E aí alguém vê isso, o fiscal vai lá e assim, olha só, se não fechar essa janela aí, eu vou denunciar. Não, mas não tem. Não, mas tem uma forma, né? Assim, se vocês pagarem uma taxa de contribuição, a gente pode liberar essa janela aí. Resolve no dinheiro, olha só. Pois é, aí isso sabe que a igreja de repente não vai pagar. A igreja não vai pagar, não vai se corromper, né? E sabendo disso, muitas das vezes as igrejas, os templos religiosos de maneira geral, passam por algumas questões muito complicadas, burocráticas para serem resolvidas, porque elas não concordam em participar de determinadas organizações, determinados acordos, né? Infelizmente, tem gente que se apropria de determinadas situações para conseguir coisas de maneiras mais fáceis, né? Isso é bastante perigoso. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a isso? Ninguém? Não. Acho que não. Dá nem pra escutar muita gente falando ao mesmo tempo. Como assim? Tanta gente falando ao mesmo tempo? Não tem ninguém falando, só eu. Tô zoando. Tu tá inspirado hoje, hein, garoto? Para de falar um Ele faz isso daí em todas as aulas. Tipo, em todas as aulas ele fala essa mesma frase. Mas tem hora Vamos que lá. tá todo mundo chorando. Líder religioso, tá? Aí a gente continua falando sobre as instituições religiosas e a gente fala também sobre os líderes religiosos. Então, a gente tem instituições que você tem um líder religioso só e que esse líder religioso, ele pode ser, digamos assim, entre aspas, exclusivo. Ele comanda sozinho aquela instituição ou aquele local. Porém, na grande maioria das vezes, a gente tem uma hierarquia religiosa, tá? A hierarquia religiosa mais conhecida, eu acredito que seja para a gente aqui no Ocidente, a Igreja Católica, né? Que você tem o Papa, abaixo do Papa você tem os bispos, e abaixo dos bispos você tem o padre. O padre, o bispo e o papa, eles são líderes religiosos. Eles estão à frente de uma determinada comunidade, de um determinado grupo. Porém, existe uma hierarquia. O padre responde ao bispo, o bispo responde ao papa.
ok? Ok. Importantes termos. Matriarcais. O que são religiões matriarcais? Lideradas por mulheres? Isso aí. Caraca, eu Elas nunca ia são- pensar nisso. Matriarcal, pensar em patrimônio, em tudo, mas em mulher não. Patriarcal. Matriarca, na verdade, é Aí é de por homem. patrimônio, aí, né? Patriarcal é de Homens. Tem que homem. pais, né? Lembra de pai. Ah, Patriarcal. não, lembra de patrimônio. Isso lembra de patrimônio. Patrimônio é uma coisa. Patriarcal. É outra. Lembra de pai, Oxe. patriarca. Matriarcal. Lembra de mãe. Sei lá, hein? Não? Acha que não? Acho que não lembra, não. Lembra? Um pouco. Lembra só 2 letras. Então, nós temos várias organizações religiosas e essas organizações têm os seus líderes, tá? Aí lembra dessa foto que eu mostrei aqui? E aí eu tinha um vídeo também da ONU, né, que eu já tinha colocado. E aqui a gente tem uma definição de líder religioso, né? O líder religioso, ele vai transmitir a tradição religiosa de geração em geração, mas ele também tem a responsabilidade de preservar esta instituição. Ele tem preservar essa organização. E principalmente a tradição, aquilo que as pessoas estão falando, né? Então, um líder religioso, ele tem que ficar de olho, tomando conta mesmo de tudo que estão falando a respeito daquela comunidade que ele toma conta, mas também, principalmente, a respeito do que aquela comunidade está fazendo, o que aquela comunidade, o que ela está expressando. E uma coisa bastante importante, como é que essa comunidade está dando testemunho daquela fé que está sendo professada. Então, quando, por exemplo, a gente teve em 2017, eu acho, 2017, um grupo de mulheres católicas que se reuniram para falar a favor do aborto. A Igreja Católica é contra o aborto, porque a Igreja Católica é a favor da vida. E quando um aborto acontece, é uma vida que está se perdendo, né? Eu não estou falando do caso de mulheres que têm, às vezes, um acidente ou tem algum problema, um aborto espontâneo, no caso, quando ela perde o bebê. Não é porque ela queira, mas acontece pela natureza, por um acidente, enfim. Mas a partir Tava na hora errada. Oi? Tava na hora errada. Né? Aí vai da reflexão de cada um. Mas, assim, a partir do momento que essas mulheres se posicionam, dizem católicas, e se posicionam publicamente a favor do aborto, o líder religioso, ele tem que ir lá e se colocar publicamente também, dizendo que aquele grupo de pessoas não representa aquela fé. Deu para entender? Ainda. Né? Ele tem a responsabilidade de defender aquela fé, de defender a tradição. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Acho que não. Não? Eu Fala. não.
Ah, que engraçado. Hoje tá muito engraçado. É pra eu ter mutado o áudio. É pra eu ter mutado o gente. áudio. Eu fui falar com a minha mãe, é pra eu ter mutado o áudio. Vai ser a cara dele. Aí, Gabriel, por que você tá em outra janela? É. O que foi, Davi? Por que você tá em outra janela? Sua cara tá travada. Porque eu tô mandando mensagem pra minha mãe, né? Ela tem que responder a mamãe. Ah, tá. Ah, a Calopsita concordou. A gente tem uns minutinhos. Eu vou colocar para vocês um vídeo, não sei se vocês já viram, sobre a história do Papa Francisco em desenho animado. É bem legalzinho para vocês conhecerem quem é o Papa Francisco em desenho animado. Fala de desenho animado? Deixa eu ver isso. É legal, é bonitinho. Todo mundo vendo aqui a tela? Uhum. Ouvindo também? O Senhor nos abençoou com um novo Papa. Mas quem é ele? De onde ele vem? De quem se trata? Jorge Mário Bergoglio. Nasceu em Buenos Aires, Argentina, no dia 7 de dezembro de 1936. O seu pai era ferroviário e a sua mãe, uma dona de casa. Jorge cresceu junto aos seus 4 irmãos. Ainda jovem, Jorge decidiu estudar química e, trabalhando duro, se formou na Universidade de Buenos Aires. Logo, mudou de plano. Assim, com 21 anos, entrou para o Seminário dos Padres Jesuítas e, depois de alguns anos de estudo e de oração, foi ordenado sacerdote. Como padre, escolheu uma vida cheia de alegrias e pôde, assim, ajudar aos demais em muitas formas. Além de administrar os sacramentos, foi professor, um guia para os jovens jesuítas. E, quem diria, é até hoje um apaixonado pelo futebol. O seu time do coração na Argentina é o São Lourenço. Depois de alguns anos, a sua comunidade o pediu para servir aos seus irmãos como superior provincial. Logo, como reitor do seminário, e como se não bastasse, saibam que Deus o chamou para ser bispo. Enquanto as suas responsabilidades aumentavam cada vez mais, compreendeu que o melhor modo para servir é ser humilde, é permanecer perto do Senhor na oração e ser fiel à Igreja. O seu caminho não foi, por nada, privado de dificuldades. Não poucas vezes teve que sofrer incompreensões. Pois é verdade que o autêntico amor pede sacrifício. Eu disse para vocês que tudo isso ele faz só com um dos pulmões. Quando era jovem, tiveram que tirar parte de um pulmão. Daquele momento em diante, não teve dúvidas que se o oxigênio faltara, seria o Espírito Santo a concedê-lo. Depois de alguns anos como bispo, quando talvez pensasse que já era muito aquilo que ele tinha, o Papa João Paulo II o criou cardeal. Um trabalho importante, com diversas responsabilidades. Muitos têm uma ideia um pouco estranha sobre a vida dos cardeais, mas para ele, ao contrário, muitas coisas permaneceram como antes. Morava em um simples apartamento, continuava a cozinhar para si mesmo, usava ainda o metrô, em vez de aproveitar de um chofer. Sabia também que o melhor modo para servir era de estar perto das pessoas que amava, acompanhando-as nas suas situações cotidianas. Ao final, se você está pensando que tudo isso já era muito, pouco tempo depois, Cristo pediu ao Jorge um outro grande salto de fé, tornar-se o seu vigário na terra, aquele que oferece a própria vida em serviço da Igreja Universal, como Santo Padre. Com certeza, um pedido que deixaria qualquer um aterrorizado. Mas, como vimos, Jorge foi treinado toda a vida a ter confiança no Senhor, nas boas e nas más situações da vida. Procurou sempre dar ao Senhor o máximo em todas as coisas e, é claro, não poderia desistir agora. Assim, com um coração cheio de fé, Jorge aceitou o chamado do Senhor, deixando a sua família, os seus amigos e o seu país para trás. Tomou um novo nome, Francisco, uma nova casa, Roma.
e uma nova missão: ser Papa. Tudo por amor. Amor a Cristo, por amor a cada um de nós. Ok? Gostaram? Sim, e que susto no Top final demais. com a subir. Oi? Tipo, o vídeo foi bom, mas no final teve um assobio que eu me assustei. Ah, Por que o nome dele virou Francisco? porque ele é jesuíta. E os jesuítas, eles se formaram a partir da inspiração de São Francisco de Assis. E como que ele perdeu o pulmão? Oi? Ele Como já que ele perdeu o nasceu pulmão? sem um, eu acho. Eu acho que ele já nasceu sem um. Não, ele perdeu um pulmão. Como? Ele teve uma doença, né? Ah, Ah. E aí ele escolhe o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. E não teve, ele é o primeiro Papa jesuíta. Nós nunca tivemos um outro Papa desta congregação religiosa. O que é jesuíta? Os jesuítas, eles têm no Brasil uma importância muito fundamental, né? Porque foram os jesuítas que vieram e trouxeram a religião católica para o Brasil, já na época do descobrimento. Ah, tá. Caraca, já Fechamos? são meio-dia. Já. Como se não soubesse de nada. Vamos lá fazer um Gabriel nem almoço. pode de ser com a maior surpresa do alegria, Gabriel não. foi incrível. Beijo para vocês. Boa prova. É, gente, segunda-feira tem prova. Pois Fica é. feliz, não. Segunda-feira tem provinha, Vai, vamos estudem. sair, vamos dormir. Eu abro Vamos videogame de estudar. tarde, Gabriel não pode. De Eu domingo não para posso. segunda-feira dorme cedo. Que é Eu pra... jogando Fortnite e a Gabriel jogando Call of Duty. Tá bom. Então tá, gente. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.